eu vou colocar aqui, ó, Create New. Vou criar um novo projeto, tá? Esse projeto eu vou chamar ele de aula 1. Eu acho que não aceita traço. Vou colocar só aula 1. Então vai ser branquinho, só para a gente poder entrar na IDE e a gente apresentar ela. Bom, de cara ele já te pede dois parâmetros, que é o projeto que você já colocou, e esse package name aqui é o nome do pacote que vai ser usado para publicar nas Play Stores, tá bom, pessoal? Então eu, por exemplo, uso o nome da minha empresa no meio do Euler. Então eu criei então já meu pacote, vou dar um next. Não vou conectar esse projeto ao Firebase. O objetivo aqui é só passar por cima e dar um vislumbre. Depois eu já vou vir na sequência com o Firebase. Mas agora eu só vou dar um start build, tipo, pá, o projeto já está na tela. Estou na tela para projetar meu aplicativo. Beleza? Então agora a gente vai começar a conhecer essa tela aqui. Basicamente do lado direito, aqui a gente tem aqui as propriedades. Tudo que você seleciona aqui, tá aqui, ó, na propriedade. Você vai configurar por aqui, você pode ter certeza. Tudo que você marcar é do lado direito que você vai configurar. Tudo que você quiser adicionar, incluir no projeto, você vai pegar do lado esquerdo, entendeu? Então já está separado aí. Quer adicionar, vem para o lado esquerdo. Quer editar, é do lado direito. Mas para editar o que, tem que marcar. Então se eu marcar os itens, vão mudando as propriedades, ó. Pronto. Esse que é o básico que você tem que saber, tá? A gente tem algumas outras informações na tela aqui, que é o seguinte, tem esse topo de menu de comando aqui, esse toolbar aqui, ó, vertical, que te vai acessar vários recursos do Flutterflow. Aqui na nossa tela de desenvolvimento, dentro da nossa área de trabalho, a gente tem alguns comandos aqui, por exemplo, como ativar o teclado, certo? Esse aqui é para você fazer um resize você poder mexer na tela, o tamanho da tela, tá vendo? E ver como que os componentes vão se comportar. Isso é importantíssimo. Aqui você volta para o sistema padrão fixo, aonde quando você marca o padrão fixo aqui, você tem essas opções aqui programadas já de telefones que existem. Então você pode simular, por exemplo, um iPhone 14 Pro. Você pode simular aqui, por exemplo, um One Plus. Então os principais tipos de polegadas de telefone você consegue simular. E se você mudar essas opções para frente, você simula em tablet, iPad, tá vendo? Pode ser ele em pé ou deitado. Então você tem aqui você já tem muita informação para você guardar. Você tem que conhecer todas essas operações, porque você vai precisar na hora de montar seu design, seu visual. E também o Flutterflow faz sites, entendeu? Faz sites, então você pode pegar um MacBook, pegar aqui o FHD, padrões, né, de UHD, FHD, 4K, 2K, para poder, por exemplo, pegar esse 4K aqui, ó. Ele coloca pequenininhos os objetos, porque é uma TV. Então se você for desenvolver para alguma TV, por exemplo, usando o Flutterflow, é esse padrão que você vai começar a utilizar. Então aqui em cima você já controla aí basicamente as movimentações. Aqui eu tenho um zoom também, que eu posso dar um zoom no que eu estou trabalhando aqui. Então eu vou colocar esse aplicativo com o seguinte nome. Vou clicar no texto e vou colocar o nome para ele de FF Treinamento. Pronto. Então eu tenho um FF Treinamento aqui. Agora o que eu vou fazer com o FF Treinamento? Eu tenho uma coluna já adicionada, que o Flutterflow adicionou. Então eu já tenho uma coluna aqui. Eu quero que ela seja scroll. Se eu quero que ela seja scroll, eu ativo o que é o scroll. Ela vai rolar. Beleza. E eu vou adicionar aqui então alguns controles. Por exemplo, se eu digitar aqui, ó, text field, adiciono um campo. O pessoal pergunta, como que formata a configuração desse campo aqui dentro? Eu vou ensinar uma vez e você vai pegar o resto, porque todos são assim. Eu vou vir aqui e vou determinar qual que é o espaçamento, paging, que é o espaçamento que esse campo tem. Imagina que tem um espaço fora dele e está vazio. Então se eu chegar aqui e colocar um espaço de 20, ele cria um espaço no topo de 20. Se eu vier aqui criar um espaço de 30, do lado esquerdo ele cria um espaço do lado 30. Se eu vier aqui colocar espaço 30 também, para o lado direito, pronto. Já formei um espaçamento. Se eu usar esse cadeado aqui, o que acontece? O próximo comando que eu der aqui, eu vou dar 5. Todos vão se aplicar ao mesmo tamanho. Então o cadeado é para te auxiliar a configurar o espaçamento, tá bom?
Esse text field aqui eu vou tirar o cadeado e vou dar um espaçamento bom. Eu gosto de espaço, mas não tanto, né? E aqui eu posso dar o espaçamento e tal. Beleza, então aqui eu configurei o espaçamento do campo. O que mais eu posso configurar? Olha, eu tenho os tipos aqui. Uma parte importante é os tipos que você vai definir nesse campo. É tipo texto, é um texto aberto. Quando fala tipo texto é porque vai aceitar até emoji, sabe? Você entendeu o nível que é. Você não vai querer um emoji no login. Então, pensa bem quais os tipos você vai colocar nos campos. Multiline é quando é um texto que vai escrever multilíneas. Tipo, são várias linhas. E aí, nesse caso, ele tem um comportamento que adapta para isso. Number são números. Number mais e menos é quando você quer colocar números que tem ponto flutuante, tipo dinheiro, R$10,53. Fone é telefone, número de telefone. Date time é uma data que você vai preencher naquele campo. Então ele vai adaptar aquele controle para funcionar igual os pedidos de data para editar. E-mail address é o endereço de e-mail. URL seria um link de uma página que vai ser armazenada. Então ele libera comandos no teclado que vão permitir que o URL seja preenchida em vez de ser só números. O visible password vai ser uma senha, né? O campo de senha. Name é o nome de uma pessoa, então ele não deixa colocar, por exemplo, que eu tinha comentado antes, smiley, né? Ícones, porque é o nome da pessoa. Então tem alguns tratamentos. Eu uso muito esse name. Street address é quando é o endereço. Ele também tenta identificar, porque muitas vezes a pessoa digitou o endereço no telefone já, e quando você define street address, na hora que ela for digitar o endereço, aparece já campos de endereços que ela digitou antes, aparecem opções para ela poder preencher o endereço que já está no celular dela. Por isso que quando você escolhe o name, a chance de aparecer o nome da pessoa já é porque são campos específicos que vão trabalhar e colaborar para que você possa otimizar a entrada de input, né? Isso é um campo. Otimizar a entrada de dados do cliente. Por isso que é importante configurar muito corretamente os seus campos, tá? Seus text field. Bom, por fim a gente tem aqui assim, ó, o init value é o valor inicial do text field. Uma coisa que o pessoal sofre demais, eu sofri, é o seguinte: você consegue setar algum valor nele usando o set from variable, chamar esse valor por uma variável. Pode. Igual, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o current time. O current time vai trazer a hora atual para esse campo. Está definido aqui, acabei de definir, poucos cliques já defini. O fato que eu quero dizer é o seguinte: você não consegue setar ele depois de uma modificação de outras coisas. É só na hora que carrega a tela. Então lembre-se que o formulário text field ele preenche somente na hora que carrega. Carregou, entrou. Isso já é uma peculiaridade desse objeto, desse componente, tá? Outros já trabalham normal, mas esse é assim. Então você não consegue mudar os dados em linha de tempo, no action, na hora que abre o formulário, você não consegue mudar os dados. É só por aqui, que é o valor inicial que ele vai começar, e ponto final. É um problema que eu acho que devia melhorar, né? Mas vamos lá. O label text é o que? Por exemplo, vou escrever aqui, como que é? Seria o nome da pessoa, nome. Lá ele coloca um labelzinho em cima do campo para orientar ele. E o hint, ele, quando não tem nada preenchido, vai aparecer o hint. Aqui, por exemplo, vai ser nome completo. Esse é o hint. Conhecer isso aqui, gente, é fundamental, tá, no Flutterflow, porque você vai precisar pegar informações do usuário em algum momento. Então tem que dominar o text field. Vocês têm que conhecer todas as propriedades. Eu não vou falar de todas, só vou passar por alto aqui. Falei das principais. Tem aqui a opção de colocar ícones. Por exemplo, vou pegar um ícone aqui, ó. O ícone aparece na frente do campo. Você tem aqui as questões aqui também de fillet, colocar um filamento, colocar uma linha em volta lá, ó, uma marcação também deu um destaque. Aí você pode trabalhar a cor. Eu posso colocar cor de borda aqui, eu vou colocar uma cor de borda aqui, preto. Ó, ele preencheu embaixo aqui, mas eu tenho como configurar essa borda aqui também. Tá como underline, é só eu mudar aqui outline. Já fechou a linha inteira, tá vendo? Então você configura os seus text fields. Preocupe-se com essas propriedades. Nenhuma delas está aqui, não é para te agradar, não. Elas estão aqui porque tem um objetivo.
e você utiliza. Um detalhe importante, tá vendo que tá vindo um azul aqui, ó? Quando você perceber uma alteração de cor assim, você se liga. Ele tá falando que esse campo é para ser autofocus. Eu não gosto de usar isso, por quê? Ele chama o teclado, sabe aquele teclado? Quando a gente clica aqui, exibe o teclado. Então na hora que entra a tela, ele já foca no campo, o teclado aparece. Isso esteticamente fica ruim. Bom, eu acho que fica ruim. É melhor o cara clicar no campo e aparecer o teclado, do que o teclado ser iniciado. Então toma cuidado com a opção do autofocus, que foca o campo já de uma vez, entendeu? E vai quebrar aí como se diz, o design, o layout do seu aplicativo, porque o teclado sobe e nem sempre o cara quer o teclado, quer editar aquele primeiro campo. Então deixa ele escolher o campo que ele quer. Ok? Bom, enfim, a gente aqui, as outras configurações que tem aqui, por exemplo, aqui a gente tem o board radius, que é o que? Sabe aquela bordinha? Que eu vou colocar 15 e vou mandar usar o cadeado. Olha lá a bordinha que foi feita. É o radius, entendeu? Tranquilo. Beleza, galera. Isso aqui é o text field. Eu vou adicionar aqui mais um objeto para a gente poder desvendar esse objeto, uma imagem. Tem uma imagem aqui também, a gente usa muito imagem. Eu tô passando assim, pode ser meio chato e tal, mas eu tô passando para vocês devagar, pautadamente, o que é cada opção, porque o resto, com o tempo, vocês vão estar pegando, tá? À medida que a gente for fazendo os treinamentos aqui, vocês vão estar pegando. Mas vocês precisam entender algumas coisas básicas de configurações de visual, de tela e tal, para não ficar perdendo tempo. Coloquei o objeto de imagem aqui. O que acontece com o objeto de imagem? Eu posso fazer as mesmas configurações de paging. Aqui, ó, 20, aplicou o espaçamento de 20 em todos. Posso esticar para preencher tudo. Por exemplo, pá, preencheu tudo. Ou não. Você viu que ele não preencheu tudo, que ele ficou travado, né? Ele ficou curtinho, mas é por causa do widget que está aqui, ó. Entendeu? Mas enfim, eu nem uso a imagem desse jeito, só quando eu coloco ela dentro do container. Então, por enquanto aqui é o seguinte, o que você precisa saber? A imagem vai vir de qual lugar e como, de que lugar que ela vai vir? Ela vai vir da internet, uma URL, você vai passar um link, você vai preencher um link nela, ou ela vai vir do assets. O assets nada mais é do que o diretório aqui do Flutterflow, onde você envia imagens. Aqui, ó, upload de imagem, do lado direito aqui, escolhe a imagem, tá enviando. Ele já vai enviar, ele já vai marcar a imagem aqui pra mim, quer ver? Olha lá, logo de entrada. Então ele já marcou a imagem. Eu posso vir aqui agora e definir como que essa imagem vai se comportar dentro dessa caixa. Essa caixa está 100 por 100. Eu vou colocar 200 por 100, que é o formato mais ou menos da minha imagem. Mas você pode pôr o formato que você quiser. Só que presta atenção numa coisa. Quando você mudar esses parâmetros aqui, ó, do box fit, que é o que? Como que a imagem vai encaixar dentro da caixa. Por exemplo, ela vai se deformar e esticar. Não, eu quero que ele pegue e coloque ela proporcional a todas as bordas. Então ele vai pegar e encaixar ela proporcional nas bordas. Ele, tá vendo? Deu um espaçozinho ali, ó. Agora não, sem o espaço ele vai fazer o que? Ele vai aumentar essa imagem de forma que ela encaixe no box todo. Olha lá, ó, encaixou no box todo. Só as laterais que vão estar... Eu vou comprimir a imagem para encaixar nas laterais. Ou nos topo e base. Ou eu vou simplesmente colocar no centro, a imagem no centro, natural. E aqui eu vou alinhar a imagem de forma que ela fique escalada para baixo, certo? Ela fica embaixo e se escala. Bom, essas são as opções. Eu normalmente uso essa opção aqui, ó, que encaixa a imagem dentro do meu box, lá do jeito que eu quero. Isso é importantíssimo. O board radius eu já falei o que era, não preciso repetir, ele faz a borda, ok? E aqui a gente tem mais o que? Mais nada, é só isso aqui. Imagem, é isso, tem que ter. Ah, um detalhe. Esse aqui eu vou duplicar essa imagem. Eu vou clicar com o lado direito, vou duplicar essa imagem. Vou criar um objeto duplicado já. E nesse caso aqui eu vou trocar para network. Quando você troca para network, você tem a possibilidade de colocar uma URL direta aqui. Ou você pode chamar do Firebase, de algum lugar, um link de URL de imagem que está disponível para poder exibir aqui a imagem. É assim que a gente usa, para poder carregar a imagem do usuário, do produto, da empresa, entendeu? Então é nesse ponto aqui que a gente usa, quando você pega o set from variável e preenche. O set from variável é para buscar de uma variável, para buscar de algum lugar. Então é dinâmico, vai ficar dinâmico o seu conteúdo. Você pode perceber que os controles, olha,
for pegar aqui o Text Field, eu tenho várias vezes ele tem 7 frames, porque é Read Online. Read Online é se o campo vai ser leitura, só campo de leitura. Você pode marcar aqui, ele é só leitura. Como você pode buscar de uma variável. Não, eu não quero que ele edite esse campo, porque ele já cadastrou uma vez. Sacou? Então aqui você vai colocar a variável que vai dizer que ele não pode editar mais. Se você tiver só uma variável, mas ela precisa de condição, ele tem a ferramenta de condição, que é o Single Condition, aonde eu coloco aqui a minha variável, pergunto se vai ser igual, não vai ser igual, se ele vai ser menor, se ele vai ser maior, se ele vai ser menor ou igual, ou se ele vai ser maior ou igual, ou se ele está setado, se ele não está vazio, não está nulo, ou se não, ele está nulo, is not set. Então eu crio uma condição, dependendo do que essa condição for verdadeira ou true, ele vai falar se meu campo lá está read online, entendeu? Porque eu criei uma condição que valida. Então é por aqui que a gente vai começar. E aí você começa a perceber que tem vários lugares que tem esse set from variable. É ele que faz a mágica de conectar com o banco de dados, os comandos. E por aquela janelinha que você viu ali é onde a gente opera os comandos, entendeu? E pode ser comandos com if, 2if, 3if. Tem várias formas, buscar valor, retornar valor. Tem bastante coisa. Estão aprimorando mais ainda, mas já tem bastante coisa. Uma outra coisa que você precisa aprender no Flutter é o tal do container. Deixa eu adicionar aqui. Que é o container. Container, né? Container. Vamos lá. O container, ele funciona parecido com uma imagem. Inclusive, você pode setar aqui, ó, uma imagem que pode ser network ou asset, né, do aparelho ou da web. E você pode configurar uma imagem para aparecer no background dele, tá? No fundo. Então, tipo assim, muitas vezes eu uso o container como imagem no fundo porque eu quero adicionar outros objetos em cima, como um botãozinho para editar, como um labelzinho. Então, presta atenção. A imagem, ela é boa quando é uma questão fixa daquela imagem. Mas se você quer criar uma imagem com objetos lá dentro, então você vai usar o container. E aí você vai configurar a sua imagem aqui. Eu pego o assets, por exemplo. Então, eu vou pegar o assets. Vou selecionar essa própria imagem que eu tenho ali, ó. Ele vai abrir dentro do container. E aqui no container, certo? Aqui no container, aqui tem uma outra imagem aqui. Vou apagar ela aqui. Vou deixar só o container. Vou colocar também 200 de largura, ok? Mesma coisa. Coloca aqui 15 de round, fica igual. Beleza aí, ó. Tá ficando ótimo. Só que agora eu vou fazer o que no container? Eu vou adicionar um stake. O que é o stake? Aqui, ó. S-T-A-C. K. Stake, esse objeto aqui, ó. O stake, ele cria layers, ele cria camadas. Então ele abre o espaço para mim poder colocar o que eu quiser lá dentro. Olha só para você ver. Eu vou arrastar o stake para dentro do container. Aprende isso aqui, que isso aqui você vai usar demais. Porque é isso aqui que faz ficar bonito o layout. Você viu que tem aqui, ó, Top Start, Bottom End. Ele já adicionou uma coisa virtual, transparente ali. Isso. Agora eu venho cá e vou escolher um ícone para me colocar ali para editar. Um ícone button. É um botão de ícone, isso aqui, ó. Ícone button. Vou arrastar o ícone button. Vou colocar ele aqui dentro. Ele apareceu aqui, ó. Vou trocar aqui o ícone dele, ó. Tem uma opção aqui na propriedade de trocar o ícone. Vou colocar aqui Edit. Achei o ícone que eu quero. Fill color aqui, vou colocar um fill color nele aqui, vou colocar branco. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui e dar um transparente nesse branco, ó, mexendo no transparente, quer ver? E o botão ficar transparente, olha que legal. Agora tem uma coisa magnífica aqui. O alinhamento aqui, tá vendo? Ativou agora o horizontal alignment e o vertical alignment. Por quê? Porque agora o seu alinhamento do objeto vai ser posicionado dessa forma ali. É de 0 até 1 ou de 0 até menos 1. Tanto para horizontal como vertical. Eu posso fazer de duas formas. Uma, eu posso mexer essa barra aqui. Tá vendo lá ele mexendo? Ó. Ou eu posso pegar e arrastar o objeto até onde que eu quero. E ele já configura para mim aqui também. Cara, o stake é isso. Olha só pra você ver que fantástico. Então eu consegui colocar um controle de botão transparente em cima da imagem para que ele possa editar a imagem. Tá um pouco grande aqui, eu vou reduzir aqui o ícone size, ó. 20. Aqui é o ícone, né, que eu reduzi. Tem que reduzir também aqui o button size aqui, ó. Vamos botar então para 30. Esse aqui eu vou para 15.
Pronto, ficou menorzinho, um botãozinho. Aí aqui você configura e personaliza como você quiser. É cor, é tamanho, isso aí não faz sentido, né? A gente ficar perdurando aqui. Beleza, adicionei um botão. E se eu quisesse adicionar um texto agora aqui? Eu poderia vir muito bem aqui. Eu gosto de adicionar texto dessa forma, ó. Eu adiciono uma linha. Beleza? Adicionei uma linha. Aí dentro da linha eu adiciono um texto, que eu tenho um controle melhor do texto. E agora eu vou pegar essa linha e vou falar, essa linha vai ficar aqui embaixo, ó. Cliquei, segurei e tô arrastando, tá, gente? Eu não faço muito isso não, eu vou pelos controles, mas aqui ele consegue me posicionar. Deixa eu ver. Opa, peraí. Não, aqui não. Aqui, ó. Então não funcionou arrastando, mas funcionou indo pelo vertical alinhamento. Já fiz de propósito isso porque eu sei que isso acontece. Aqui é o texto. Se eu quiser, eu posso clicar aqui na linha e ordenar os controles. Então, por exemplo, eu quero que os controles fiquem alinhados no centro. Tá vendo que a setinha? Jogar tudo no centro. Pode jogar tudo para a direita. Pode espalhar. Se tiver 2, 3 objetos, espalha eles entre si, dando espaçamento. Cola um no outro. Ou joga eles nas pontas. Eu uso muito esse das pontas para colocar um texto e um botão de editar, sabe? É muito bom. Mas aqui agora eu vou colocar no centro. E aí eu tenho 2 controles dentro de um container que exibe uma imagem e com comandos. Eu posso adicionar comandos aqui, ó. Vim aqui no ícone. A gente tem aqui os actions, né? Que são as ações que você vai querer colocar no seu botão. Eu vou adicionar uma ação aqui, um alert, por exemplo. Um alert, aqui ó, alert diálogo. O título vai ser Ops. E um subtexto. Você clicou. Vou tirar o fone aqui que eu estou ouvindo, é o mesmo. Você clicou no botão Edit. Pronto. Coloquei uma ação já. Vai aparecer o botão OK, o texto do botão OK. E daí tá OK aqui. Ótimo, perfeito. Basicamente aqui eu já comecei a utilizar aí os componentes que tem na tela que você vai trabalhar e tudo, ok? É bem simplório. Tem mais componentes aqui. Se eu ficar falando componente por componente aqui, vocês vão, tipo assim, nós vamos perder tempo aqui, vai te enrolar. Eu passei o básico de cada componente. O que você faz agora? Você começa, por exemplo, esse aqui é o card. Pega o card e joga o card aqui. E começa a entender o que tem de propriedade no card. Como que ele funciona. Joga uma coluna dentro do card. Joga uma linha dentro da coluna. Joga um texto dentro da coluna. Começa a montar e usar os componentes que estão aqui para vocês conhecerem as propriedades e o que eles fazem e testar. É desse jeito que você vai criando aulas. Começa a criar aulas de teste só para testar os componentes, porque vocês vão dominar. E na hora de desenvolver ou projetar algum sistema aplicativo, você já tem noção do que dá para fazer. Aí você fala, nossa, tem um componente que eu conheço lá que vai fazer isso muito bem. Então você já consegue prever e montar já, sem saber até qual é o controle que você vai usar no seu projeto antes mesmo de começar o projeto, entendeu? Então isso ajuda. Vou usar uma list view, um page list, vou usar uma coluna, vou usar uma linha, vou usar um texto. Você começa a relatar o seu projeto dessa forma. Fica muito mais fácil depois se você chegar aqui, ler o documento e começar a escrever o seu projeto, sabendo os controles que você conhece. Então fica essa primeira dica aí, tá bom? Essa aqui é a interface do Flutterflow. Existem muitos comandos aqui agora, mas senão vai demorar muito a aula aqui. Eu tenho ainda que dar um help para alguns participantes aí do grupo que estão com alguns problemas e eu vou vou acessar o projeto deles para poder tentar resolver esses problemas, tá bom? Identificar. E aí a gente vai utilizar uma camada de comandos aí mais complexas, né? Tipo assim, vou fazer teste, vou fazer build. O build demora uns 2, 3 minutos, então pode demorar um pouco, tem que ter paciência. Depois na edição eu vou interrompendo e vou, como se diz, vou interrompendo e cortando, né? Mas até então tá perfeito, vamos tocar o barco.